Então vamos lá dar continuidade. Então, terceiro encontro do bloco sexto sobre a mistagogia, né? A missa parte por parte. E nesse encontro nós vamos falar sobre a liturgia eucarística, tá bom? Então é a segunda parte, né, da missa. Então ela está lá integrada junto com a palavra, né, com a liturgia da palavra. A liturgia eucarística expressa o sacrifício e a ceia pascal instituída por Cristo, continuada na Igreja através de seus ministros presidentes. Atualiza assim a salvação pelo sacrifício de cruz e ressurreição de Jesus em sua memória. A preparação dos dons, né? Então um dos primeiros ritos da liturgia eucarística. Prepara-se o altar e leva-se os dons do pão e vinho para serem ofertados e que pela fé se tornam o corpo e o sangue de Jesus. Enquanto se prepara o altar com as ofertas, canta-se um cântico adequado para o ato. Depois da preparação dos dons, vem a oração sobre as oferendas. É um convite para que a Assembleia reze com o Padre em preparação à oração eucarística. Depois temos a oração eucarística. É o centro e o ápice de toda a celebração. Possui sentido de unidade de toda a Assembleia com Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício. A oração eucarística tem seus elementos próprios. Primeiramente, então, tem a ação de graças, tá bom? Em nome da Assembleia, o Padre glorifica a Deus e lhe rende graças por toda a obra da salvação. Depois vem em seguida o Santo. A unidade da Assembleia com os Espíritos Celestiais cantam e recitam o Santo. A Epíclese. A Igreja, pelo gesto da imposição das mãos do Padre, implora a força do Espírito Santo para que os dons do pão e do vinho sejam consagrados, se tornando o corpo e o sangue de Cristo, salvação dos que o recebem. A narrativa da instituição e consagração. Pelas palavras e ações de Cristo é realizado o sacrifício instituído na última ceia em memória dele. Depois vem a anamnese. A Igreja faz a memória do corpo do próprio Cristo, relembrando a sua paixão, ressurreição e a ascensão. Depois vem a obração. Nesta oração, a Igreja oferta ao Pai, no Espírito Santo, a hóstia consagrada, com o propósito da própria Assembleia reunida oferecer-se a si mesma e aperfeiçoe-se pela mediação de Jesus na união com Deus e com o próximo, a fim de que Deus seja tudo em todos. As intercessões. Elas exprimem que a Eucaristia seja celebrada em comunhão com a Igreja no mundo todo, aos vivos e aos falecidos, para participarem da salvação e redenção pelo corpo e sangue de Cristo, né, que por ele então obtém. A doxologia final salienta a glorificação de Deus e confirmada com o Amém da Assembleia. Assim se encerra a segunda parte da missa e em seguida nos aproximamos da celebração com os ritos da comunhão e ritos finais que vamos agora então exprimir para vocês. Os ritos da comunhão. Tem esse nome porque expressa o recebimento do corpo e sangue de Jesus como alimento, a fim de entrarmos em comunhão com a sua prática de vida. A oração do Senhor, o Pai Nosso. Então, dentro do rito da comunhão, nós temos aí o primeiro rito, que é a oração do Senhor, que é o Pai Nosso. Nessa oração, se pede o pão de cada dia e a purificação dos pecados. Depois da oração do Senhor, depois do Pai Nosso, temos o rito da paz. Por esse rito, a Igreja pede a paz e a unidade para si e para toda a família humana, antes de tomarem a refeição eucarística. E depois vem o rito da fração do pão. A fração, o partir do pão, é que deu origem à ação da missa, significa a nossa unidade com o corpo de Cristo. Enquanto o padre parte o pão e deposita um pedaço desse pão no cálice com vinho, a Assembleia reza ou canta o Cordeiro de Deus. A comunhão, o momento em que a Eucaristia é distribuída aos comungantes. O momento então que a Eucaristia é ali, né? Você entra na fila, né? Você fica em seu lugar, o ministro vai até você, leva então a Eucaristia. Então esse é o momento da comunhão. Os ritos da comunhão são encerrados com a oração pós-comunhão entoada pelo padre depois de um tempo de silêncio. Os ritos finais.
Esses ritos são os avisos, os comunicados finais, a bênção de envio dada pelo padre, a despedida, o beijo sobre o altar e sair em procissão para, que pode ser pela Assembleia ou uma saída mais breve ali mesmo pela sacristia, tá bom? Então encerramos o bloco 6. Então nós, que é sobre a missagogia, com esse terceiro encontro, tá bom? Então, o próximo encontro vamos falar sobre as orações e devoções cristãs, tá bom? Espiritualidade cristã. Um abraço e até o próximo encontro.